vamos falar sobre ditadura civil-militar, também um tema muito importante para a UES. E aí, preparado, pessoal? Para a UES, para qualquer outro vestibular no Brasil, tá, gente? Ditadura civil-militar digamos assim, é a cereja do bolo nas provas de humanas, tá certo? Sempre é cobrado, sempre é colocado as questões, seja numa questão política, seja numa questão social, seja numa questão de arte, inclusive, né? As artes de protesto, as músicas de protesto que foram produzidas nesse período, tá? Então, ditadura civil-militar é um assunto que os vestibulares no Brasil, eles adoram colocar em suas provas. Exatamente. Olha, vamos ser bem rápidos aqui com relação a esse período. São 21 anos, é um assunto que você tem que estudar com calma. Aqui a gente vai dar só os bizus, aquilo que a UES, digamos, já cobrou, né, o que é que ela poderia cobrar nessa prova, né, 2019.2. Primeiro, as características gerais que a gente sempre lembra, gente: centralização do poder, fortalecimento do executivo, controle da estrutura partidária, controle dos sindicatos, controle das entidades classistas, censura. Mais uma vez eu repito, não existe ditadura sem censura. E, é claro, uma fortíssima repressão política. Tudo isso acabou marcando, sem sombra de dúvidas, aí a nossa ditadura civil-militar no Brasil. Só um comentário aqui, Helder. O Wanderson, ele botou assim: o golpe de 37 me lembra bastante os acontecimentos no livro de 84. Justamente, Wanderson, por isso que nós falamos anteriormente da leitura de 84 de George Orwell, que é importantíssima, tá? Porque não é só o golpe de 37. Na verdade, grande parte dos regimes autoritários, dos regimes totalitaristas, eles lembram sim a obra de 1984 de George Orwell, tá certo? Principalmente os cenários políticos que estão se colocando aí no mundo contemporâneo, na atualidade, tá? Eles têm muito a ver com o pensamento do George Orwell de 1984. Porque, afinal, a leitura, né, o contexto histórico e social da obra de 1984 é do auge desses regimes totalitários. Então, eles vão escrever isso. E aí, uma outra dica para vocês se apropriarem um pouco mais dessas leituras, né, de forma crítica, sempre lembrando disso, é o pensador italiano Umberto Eco, tá certo? Que fala muito sobre a questão dos regimes fascistas, de como identificar regimes fascistas, tá? Vamos lá, Castelo Branco. Castelo Branco, cearense, primeiro presidente da ditadura militar. O que é que eu lembraria aqui para vocês sobre o governo dele, assim, de uma forma bem rápida, né? Primeiro, o Castelo chegou dizendo que ia fazer aquela limpeza, né, e organizar as coisas. E quando tudo estivesse organizado e a ameaça comunista, a suposta ameaça comunista que os militares alegaram, né, para dar o golpe. E aí, mais uma vez, pessoal, foi revolução, foi golpe. Gente, o que é golpe de Estado? É tudo aquilo que contraria a ordem constitucional. Então, vale lembrar que quem estava em exercício da presidência da República era o João Goulart. João Goulart foi considerado deposto, o presidente ainda estando em território nacional, o que contraria a ordem constitucional. Então, a tomada do poder naquele momento, realmente, goste você ou não, foi um golpe de Estado, tá certo? E um detalhe importante que a gente tem que deixar muito, muito claro, né, alegando-se aí uma ameaça comunista. Muitos alunos me perguntam, sabe, havia uma ameaça comunista? De fato, havia? Bom, as pesquisas que são feitas, tanto na USP quanto na própria Unicamp, pesquisas seríssimas, pessoal. Olha, eu estou falando de pesquisa científica, não estou falando de opinião. História não é opinião, história é ciência, tá certo? E as pesquisas apontam que a ameaça comunista era muito mais, gente, digamos assim, como é que eu posso dizer? Ela não era uma ameaça real, tá certo? Era muito mais verbal do que real. Então, era uma ameaça mais verbal do que real. Então, de fato, não havia realmente uma ameaça comunista. Os comunistas não iriam tomar o poder no Brasil, mas, enfim, se tomou o poder naquele momento, tá certo? Então, Castelo Branco, ele chegou com essa proposta. Um detalhe importante, criou algo que foi importantíssimo durante toda a ditadura militar, que foi o SNI, Serviço Nacional de Informações, que era o cérebro da ditadura, tá bom? Outra coisa, criou o PAEG, criou o BNH, né, o Plano de Ação Econômica do Governo, Banco Nacional de Habitação,
para estimular até o crescimento econômico do país, né? O país se transformou num canteiro de obras, a própria indústria da construção civil, ela teve um papel muito importante. Olha, essa indústria da construção civil, né, ela vem tendo aí papéis importantes ao longo de muitos governos, né? Quem o diga, a Lava Jato, né? As grandes construtoras envolvidas em esquemas. Olha aí, gente, a coisa vem lá da época da ditadura militar, né? Já existia esses, né, esquemas, tá certo? Fim da garantia do direito de greve, importante ressaltar isso aí, que é a criação do FGTS, o Fundo como é que chama? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Que é o famoso FGTS, tá bom? Então, esse foi o Castelo Branco. E, é claro, favoreceu o capital estrangeiro, principalmente o capital norte-americano. Um detalhe importante para você que vai fazer a UES: atos institucionais. Helder, foram quantos atos institucionais? Foram 17, mas nós só estudamos os 5 primeiros, tá certo? O ato institucional número 1, ele dava plenos poderes ao executivo. É como se o presidente botasse uma capinha de super-homem, de super-presidente e pudesse fazer o que quisesse. Gente, o poder executivo ele podia caçar mandatos, suspender direitos políticos, aposentar funcionários tanto civis quanto militares, decretar estado de sítio sem autorização no Congresso. O AI-1 já dava plenos poderes ao presidente da República. Para quem achou pouco o AI-1, teve o AI-2. Agora o povo brasileiro não escolhia mais os presidentes da República, né? Ou seja, eleições indiretas para a presidência da República. E foi assim que os presidentes foram sendo escolhidos pela cúpula militar, tá certo? E o início do bipartidarismo no Brasil. O AI-3, eleições indiretas para governador, e o AI-4, gente, pegou tudo que tinha sido determinado no AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, transformou em Constituição. Né? Ah, professor, e o AI-5? Calma, o AI-5 só foi no governo aqui do Costa e Silva. Foi o pior de todos, né, gente? O AI-5, você sabe muito bem, foi aquele ato que simplesmente tirou as garantias constitucionais do povo brasileiro. Ou seja, os militares podiam absolutamente tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Tudo era válido, tá certo? Então, é aí que começam os anos de chumbo, né? Então, a coisa endureceu mesmo, o regime endureceu a partir do dia 13 de dezembro de 68, que foi a data do AI-5. Foram 11 anos de AI-5. 68, gente, guardem muito bem esse ano. Sem sombra. Ele é citado pelo Zoini Ventura, jornalista da época, né? Como o ano que nunca acabou, tá? Porque desde o começo de 68 até o final de 68, tivemos várias transformações sociais e políticas no Brasil e no mundo, tá? Assassinato de Martin Luther King, passeata do movimento feminista estudantil na França, tá certo? As músicas de protesto aqui no Brasil, os festivais musicais de 68, entre eles a fantástica canção É Proibido Proibir, né? E terminando aí, em dezembro, o nosso queridíssimo ato institucional. Nós não, né? Queridíssimos de quem promoveu. Exatamente. Então, esse foi o governo Costa e Silva. Vamos agora para o governo Médici, tá certo? Sobre o governo Médici, gente, primeiro, quero deixar claro, foi o que melhor fez uso do AI-5. O governo Médici foi o que mais torturou, o que mais perseguiu. Foi, por quê? Porque, na verdade, foi o que melhor fez uso do AI-5. O AI-5, como eu disse, ele tirava do povo brasileiro as garantias constitucionais, tá certo? Então, foi um período de opressão? Foi. Agora, também foi um período de crescimento econômico. O famoso milagre econômico, ele ocorre aqui, de 69 até 73, né? Agora, veja bem, o que foi o milagre econômico? Foi um rápido crescimento da economia brasileira. Né? O que foi que provocou esse milagre econômico? Primeiro, corte de gastos públicos, que começou lá no governo Castelo Branco. Então, eu costumo dizer que quem mais contribuiu para o milagre econômico não foi nem o próprio Médici, foi o Castelo Branco lá atrás. Né? Corte de gastos públicos, congelamento de preços e salários e muito capital estrangeiro. Então, tá aí os ingredientes do milagre econômico. E a economia cresceu, chegamos a atingir aí o patamar de um PIB de, se eu não me engano, 11%. Né? Esse crescimento não foi um crescimento, como podemos dizer, qualitativo, tá certo? Ele inchou, pronto. A nossa economia ela foi inchada, tá certo? Igual quando você coloca fermento num bolo, né? Isso. Só que isso não foi mais qualidade, foi em questão de quantidade, né? É o que não é o que a gente chama, tanto na economia, como na história, como na sociologia, de economia consolidada, economia fortificada. Então, isso não aconteceu nesse período, né?
Não é à toa que ela foi em curto espaço de tempo, né? Durou ali um pouquíssimo tempo. Se fosse isso, na década de 80, nós éramos para estar vivendo períodos fantásticos. E foi um dos piores períodos da história do Brasil, tá, gente? O grande problema foi quando esse milagre acabou. Né? A paz, aí o que era milagre virou pesadelo, meu povo. Inflação altíssima, dívida externa altíssima, desigualdade social altíssima. Olha, eu costumo dizer que o milagre econômico ele gerou riqueza, mas essa riqueza foi a custo de muito capital estrangeiro, que gerou dívida externa. E é claro, meus amigos, vale lembrar que ela não foi dividida, né, da melhor forma possível. O ministro da Economia, na época, que era o Delfim Neto, né, ele comparava até a economia com o bolo. Ó, vamos fazer o bolo crescer. Por isso que eu usei a metáfora e do depois bolo, né? A gente divide os pedaços. O grande problema... Só cresceu. E o grande problema é que alguém comeu o pedaço maior do povo brasileiro, né? Alguém comeu o pedaço do povo, porque não ficou nada pro povo, pessoal. Nada. Então, assim, esse foi o milagre econômico, tá certo? Ele acaba em 73 devido às influências da crise mundial do petróleo. E aí, galerinha, a inflação galopante, terrível, até o final da ditadura militar. Aliás, eu costumo dizer que eu costumo dizer que o que vai derrubar a nossa ditadura aqui, militar, é o contexto econômico mesmo, gente. É o contexto econômico. Ou seja, os militares eles não foram capazes de organizar as finanças. Então passaram a bola para os civis da forma que estava. Né? O presidente Sarney, né, quando assumiu, devido à morte do Tancredo, né? Ele assume um Brasil, gente, com a inflação altíssima. Hiperinflação, né? Não era a inflação assim de 15%, não. 12% que a gente tem nos dias de hoje, não. Era inflação de 900%, 2.000%. Não sei nem como passava de 2.000. No governo Collor chegamos à inflação que passou de 2.000% ao ano. Então, assim, gente. era uma inflação muito alta, tá? Vocês que nasceram no período dos anos 2000, que nasceram no período de crescimento real brasileiro, né? São do plano real já. Do plano real, justamente em todo o processo do Brasil caminhando economicamente de uma forma mais bacana, de uma forma consolidada, acha que a gente está vivendo uma inflação alta? Não é, a gente já viveu uma inflação muito pior do que a dos dias de hoje. Toda inflação é ruim? É óbvio, né? Mesmo a de 2%, 7%, 5%, 12%, mas tu imagina de 2.000 e tanto, tá? Você comprava um litro de leite de manhã, né? Quando era de tarde, já era um outro valor, um outro preço, muito mais alto. Verdade. Isso eu me lembro de forma empírica, tá? Eu vivenciei esse período. Também. Olha só, pessoal, tivemos ainda aqui no governo Médici as famosas guerrilhas urbanas, guerrilhas rurais, como, por exemplo, a guerrilha do Araguaia, né? Extremamente aí, importante nesse contexto histórico de combate à ditadura. Então, realmente, aí houve, né, um choque enorme entre as forças de governo e aqueles que não concordavam com o governo, que partiram para a luta armada, tá certo? Importante ressaltar isso. Eram tratados pelo governo como terroristas, né? Era luta armada mesmo, tá bom? E olha, construção da rodovia transamazônica, né, que leva o nada a lugar nenhum, inclusive. Importante ressaltar, muito dinheiro. São as obras faraônicas, né, que ficaram aí, aquelas obras no Brasil. O Brasil nem tem aquelas obras que são feitas que depois são abandonadas e que não servem de nada, ou que sequer nem são concluídas, né? Só o que tem de obras não concluídas por aí é uma coisa absurda. Chamados elefantes brancos. Exatamente, né? Várias hidrelétricas, o INCRA, né, Instituto da Reforma Agrária, e houve uma alteração aí no tempo de governo de 4 para 5 anos. O penúltimo governo, o governo Geisel, tá certo, pessoal? O governo Geisel é onde começa a abertura, né, a abertura política de forma lenta, gradual e segura, e aonde a crise do milagre econômico se acentuou. E o último presidente, o presidente Figueiredo, né? Aí foi o último presidente da ditadura militar. O governo foi marcado por uma forte crise política, uma forte, né, crise financeira. Importante ressaltar esses detalhes. E é claro, vamos ter as eleições aí das diretas para governador em 82. E aí começa justamente uma campanha importante, que é a campanha das diretas já, pessoal, tá certo? Para que o presidente da República fosse aí pela via direta em 83, 84, e nós tivemos, na verdade, uma eleição indireta. Indireta, né? Lembrando, hein, gente? Presidente Tancredo Neves, ele não foi eleito de forma democrática, tá? O povo votando, não. Isso. O primeiro presidente eleito democraticamente foi o Fernando Collor de Mello, tá? O Tancredo Neves, ele foi eleito por voto indireto.
não assumiu, quem assume é o José Sarney, né? Que vocês conhecem até hoje. Exatamente. Ainda está vivo, que ainda né? está vivo e ainda Até está hoje. sendo senador da República, né? Pois tá aí, né?